dia 4, por volta das 14 horas, um operador da balsa, ele ligou diretamente aqui no nosso telefone da base, informando que havia recebido uma notícia através de 2 pescadores que tinham um corpo próximo dali da balsa, numa valeta. Através, então, dessa informação dele, determinei que a viatura fosse até o local para constatar se realmente, né, era verídico. E chegando no local, chegando lá por volta das 15 horas, atravessando a balsa e mais ou menos 2 quilômetros, se chegou a o local exato, né, onde era uma tubulação de água, de chuva. E aí, quando eles desceram da viatura, olharam e realmente tinha um corpo, mas ainda não tinha identificação se era sexo feminino ou masculino por conta do estado, né, que ela estava semi-carbonizada, né. E diante disso, foi preservado o local, no primeiro momento, preservado o local, acionado a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica, né, para as devidas providências. Aí em torno de 18 horas, por aí chegou o delegado, mais os investigadores e mais a equipe de perícia técnica. Aí fizeram os trabalhos e foi onde que confirmou tratar-se de uma mulher da cor negra e notou-se que ela estava com a parte inferior, né, do umbigo aberta e ao lado do corpo um material genético semelhante à placenta e cordão umbilical. Mas no local não havia nenhum documento, não havia sinais de violência, de outros tipos de violência, né? E foi colhido impressão digital porque não chegou a queimar a parte interna da mão. E foi feito isso, né? A perícia foi feita, aí foi recolhido o corpo e encaminhado para o OML de Jacareí. Até então, uma pessoa não identificada. Ela estava desmaiada, era muito calmante para ela. O Felipe, inclusive, disse que o Nicolas teria dado 40 comprimidos de calmante para ela. Então ela foi desacordada até o local. Então faz 8 anos que eu trabalho aqui e a balsa funciona 24 horas, de hora em hora, toda hora cheia. A gente não sabe quem dizer que eles passaram aqui. A gente viu o carro, passou e foi para lá, passou na balsa das 10, voltou da meia-noite. Só isso que a gente viu. A gente não viu ninguém. A gente fica chocado, né? Porque você aqui na cidade da gente, foi criado aqui, Paraibuna, então... Eu estava na reunião da RM Vale, que foi em Paraibuna, e ali tinha o comandante da polícia, que acabou de ser informado que desse fato, né, dessa morte de uma pessoa na represa de Paraibuna. E então eu falei, mas... Aí ele começou a contar para mim o fato, como foi, que ocorreu realmente essa morte. Então eu falei, nossa, é algo que a gente até duvida, mas será, comandante? Será que foi isso, né? Que a princípio seria só uma mulher que teria sido assassinada e puseram fogo no corpo dela. A princípio, então, nem sabendo do caso aí da criança, né, que foi tirada da barriga. Aí, posteriormente, no dia seguinte, nós ficamos sabendo aí do caso, através da secretária de saúde, que uma mulher passou na saúde para solicitar uma certidão de nascido vivo. A nossa secretária de saúde teve ali a perspicácia, né, de não entregar a certidão. Ela questionou muito, perguntou onde é que havia nascido. Segundo o que eu soube, né, a mulher falava que nasceu de parteira, na roça, acompanhado de uma ex-moradora de Paraibuna, que é a Mara, que a Mara ainda até havia ajudado no parto, né? E aí ficou essa dúvida. A secretária pediu para que os funcionários registrassem um boletim de ocorrência, porque em virtude da morte depois dessa mulher, que aí já tinha notícia de que provavelmente tinha sido retirado um bebê da barriga dela, foi feito o boletim de ocorrência pela prefeitura. Então, quer dizer, deixou ali
essa suspeita no ar e um caminho para a polícia iniciar ali as investigações. Eu sei que nesse momento a cidade entrou em choque, né, a população toda. Na quinta-feira de manhã, eu pessoalmente fui acionado por uma funcionária aqui da associação comercial, dizendo que uma funcionária do cartório, que o cartório é ao lado, dizendo que uma senhora com uma criança recém-nascida, acompanhada de um casal com mais uma criança aparentando ter uns 2 anos de idade, tentando registrar essa criança. E que foi negado, tendo em vista não haver o documento, né, chama-se a declaração de nascimento vivo, que é expedido por um médico. E até então, não. Isso foi por volta. Na verdade, vou voltar um pouco a história. O que acontece? Nós fomos acionados, eu falei para você, 14 horas. A notícia que chegou para nós, tem que um casal, uma senhora e o casal tentando registrar, chegou para mim um dia depois da localização do corpo. Porém, essa tentativa de registrar foi antes da localização do corpo. Foi no dia 4 mesmo, você entendeu? Só que a notícia chegou para nós um dia depois. Toda criança, para ser registrada, ela tem que ter uma declaração do hospital onde ela nasce, né? Nessa declaração sai o nome da criança, o nome da mãe, e com essa declaração eles vão ao cartório e registram as crianças. Isto é fato, é certo. Aí numa bela manhã, o cartório nos liga pedindo o DNV dessa senhora. Você precisava do DNV. Nós pedimos que a pessoa viesse até aqui, nós não sabíamos que estava mais de uma, falamos, vem até a saúde para nós conversar. Mesmo porque aqui na saúde nós não emitimos DNV, porque as nossas pacientes, as nossas mamães, elas vão ter neném na maternidade que é São José, que é nossa referência em maternidade. É só lá que tem a declaração. Então sai de lá com a declaração para registrar as crianças, tá? Mas nós temos todo o acompanhamento, que o pré-natal é feito aqui, nós conhecemos toda a família, conhecemos todas as mamães, conhecemos as nossas puérperas, então não vai ter problema. Pedimos que a moça viesse para conversar. Ela contou uma história que eu diria para você assim, que é meio complicada, que saiu de São José há algum tempo, não fez o pré-natal dela, e que ela foi para esse bairro que é longe, que tem o nome de Espigão, que ficou lá um tempo, né, até o neném nascer, e que nasceu com uma parteira. Nós não temos parteira no município, porque até parteiras tem que estar registrado, é tudo certinho, é tudo arrumado. Não se faz hoje coisas assim, nas crianças saem, não. É muito bem organizado as coisas. Quando ela disse-me que era de lá, do município, eu já entrei em contato com a minha equipe da Estratégia da Família, que é de lá, conversei com a enfermeira e a enfermeira me disse, não tenho nenhuma puérpera com esse nome. Eu fui até lá, o local, perguntei se teria alguma imagem, ela realmente tinha. Captei essas imagens num pendrive e aí daí partiu-se a investigação, né, para a parte da Polícia Civil. Por quê? Foi negado esse registro no cartório, por não ter o documento que é obrigatório hoje. Essa senhora foi orientada a se dirigir ao posto de saúde para solicitar esse documento, essa certidão, que é o DNV. Só que, chegando lá, ela preencheu a ficha, colocou seu nome verdadeiro e, quando soube que teria que ser passada, na verdade ela teria que passar por um médico para atestar se realmente ela teve a gravidez, teve o trabalho de parto, porque ela alegava que teve a criança numa área rural afastada.
num bairro aqui chamado Gibraltar. Ele é divisa com o município de Salesópolis. E nós estivemos nesse bairro, ninguém conhecia a pessoa, e muito menos de algum morador que teve grávida, né? Uma senhora ou alguém assim. E foi isso. Aí quando ela soube que iria passar pelo médico, ela se negou, pegou as coisas dela, que ela estava com a criança, e foi embora. Depois disso, não se viu mais, tanto ela quanto o casal. O que eu poderia fazer é levá-la para o hospital. Armaríamos, né, a ambulância, levaria ela para o hospital para ela fazer os exames, a neném fazer os exames, neonatal, mesmo porque a gente não tem nem neonatal aqui, e que a partir daí ela teria o documento. Aí ela disse que ela não iria, certo? E então eu disse para ela, então eu não tenho nada para fazer para você. Ela disse que iria ao juiz. Eu falei, então, por favor, vai até o juiz e diga ao juiz que a secretária de saúde pediu para conversar com ele. Sumiu. Não ficamos mais sabendo dela. Mas também não tomamos providência nenhuma, porque ela não voltou mais, e nós não entregamos a declaração e achamos que as coisas estavam daqui. Ela não era de Paraibuna, isso nós tínhamos certeza, né? Então ela foi embora sem documento nenhum daqui do município. No outro dia, quando aparece esse problema, esse corpo que apareceu lá, nós ligamos rapidinho o fato. Aí fomos à delegacia e demos o relato para o delegado. O casal agora também foi decretada a prisão por 30 dias. Então são 4 presos temporariamente por 30 dias. Maria Terezinha e Nicolas Barbosa, o casal que ficaria com a criança. Noel Felipe e Mara Rúbia, o casal que acabou de sair daqui, que seriam os cúmplices. O Felipe, eu questionei ele qual o interesse dele nos fatos. Segundo ele, falou que era só pela amizade que ele tinha com o casal. A Mara já disse que participou porque estava sendo ameaçada. A Mara tem 8 filhos. Disse que o casal estava ameaçando ela, caso não ajudasse ou caso contasse para a polícia, que eles iriam atrás dos filhos delas e a matariam. A Mara, ela já morou aqui em Paraibuna, tem uma filha que mora aqui, salvo engano, mas todos são de São José dos Campos. E ela foi minha vizinha. Na época ela teve problema com ex-maridos, brigava e tal. Ela já teve alguma passagem pela delegacia, né, então conhecia ela. Ela morava num bairro bem no passado, eu me recordo já na vida pública, né, recordo bem, conheci ali a família toda, né, salvo engano até, eu acho que fui eu que fui buscar quando ela teve um bebê aqui em Paraibuna, que hoje é uma moça que mora, né, eu fui buscar ela na maternidade, e surpreende a gente, tempos, né, isso, coisas de, vamos dizer, uns 12, 13 anos atrás, e agora um fato desse envolvido num crime desse. Então, realmente deixa a gente muito surpreso, muito chocado, né, em relação à Mara por ser moradora. Até o local, vocês viram, a balsa, um local bem retirado. Então, para chegar nesse local, tem que ter algum conhecimento da cidade, atravessar uma balsa, divisa de município com Natividade da Serra. Então, um local bem afastado realmente, né? Então, se não tiver alguma informação, conhecimento, não consegue chegar até aquele local. Ao que tudo indica, ela estaria desistindo de doar a criança ao casal no final da gravidez. Principalmente porque o casal estaria regulando o uso de drogas dela. Queriam, inclusive, que ela ficasse internada aqui um pouco para frente de onde os fatos ocorreram, na casa do primo da Mara Rúbia. Ela ficaria internada lá para diminuir o uso de droga até a criança nascer. A Maria sempre quis ser mãe. Então, há 3 meses atrás, disse que um travesti apresentou a Leila, a Maria,
E no mesmo dia, a Leila já foi morar na casa do casal. A Leila estava na casa do casal, porém ela fugia, ficava uma semana fora e depois retornava, o que também foi gerando uma certa desavença entre as partes, porque a Leila saía para usar drogas e às vezes ficava uma semana fugida e a Leila e a Maria Terezinha tinha que ir atrás dela na Cracolândia, lá em São José. É um consenso que todos estavam lá, é um consenso que o parto foi feito no local, é um consenso que a Leila foi morta antes do parto com uma facada no pescoço. Agora, quem deu a facada no pescoço, as versões divergem. A informação é que o Nicolas teria visto como faz o parto na internet. Eles acreditavam que aqui em Paraibuna seria mais fácil. Aqui a área rural é muito grande, muito extensa, então para eles é uma coisa comum ter o filho na roça e registrado no cartório. Porém, não é assim que funciona. A criança continua no hospital, em Duque de Caxias, ficará internada por pelo menos 10 dias e após os fatos a justiça decidirá seu futuro. A família tem interesse da guarda da criança e, salvo engano, já iniciou o procedimento para ficar com a criança. No início, as pessoas nem acreditaram que poderia ter ocorrido um fato, um crime tão bárbaro na nossa cidade. A cidade é pequena, né? Então quando acontece um negócio desse aqui, o povo fica, né? Fica muito triste, né? Uma situação dessa, né? Cidade tranquila. Essas ocorrências, que elas são extremamente fora do normal, né? Extremamente fora do normal. E aqui no município de Paraibuna, eu resido aqui há mais de 50 anos. Eu trabalho aqui há muito tempo. Nos últimos 40 anos, nós tivemos 6 casos semelhantes. Assim, a semelhança que eu digo pela crueldade e a frieza, né, que foram cometidos. Mas o que mais nos chocou no caso foi esse, por conta de se tratar de uma pessoa grávida, estava indefesa, tem envolvimento de uma criança e da forma que foi feita, né? Um requinte de crueldade, porque o interesse simplesmente era só a criança. Não se deu valor nenhum à vida, né? E a cidade, ela é uma cidade muito pacata, tranquilo. A população em si é bem unida, religiosa, então isso realmente chocou bastante. Deixam as pessoas assustadas, né? Porque uma atrocidade dessa, ninguém imagina quem pode fazer. E realmente ficaram todos muito sensíveis à causa, né? Uma criança ser retirada da barriga da mãe, a forma que foi, uma forma muito chocante. E então todos acompanharam, a polícia militar conseguiu já resgatar imagens, houve aí, né, colaboração de toda a população, se empenhou nesse caso, cedendo imagens, né, comércios principalmente, e um trabalho aí da polícia militar que realmente foi rápido, foi eficiente, a polícia civil